Ora, para o nosso segundo exercício, em que vamos colocar em prática os conhecimentos que adquirimos sobre herança e polimorfismo, vamos então colar só aqui o enunciado, em que iremos ter um programa que pede ao utilizador três nomes de pessoas, guardá-los num array de objetos, que tem então o tipo pessoa. Irão haver duas pessoas do tipo aluno e uma do tipo professor, portanto já vimos que precisamos de criar uma classe aluno e uma classe professor. Para chegar até aqui, crie uma classe pessoa que tenha uma propriedade nome do tipo string, apelido do tipo string, receba um construtor que receba o nome como parâmetro e reescreva o método string devolvendo o nome e apelido. De seguida, crie mais duas classes que herdem da classe pessoa, que serão chamadas aluno e professor. A classe aluno tem um método chamado estudar, que devolve a frase o aluno está a estudar. A classe professor terá um método ensinar, que devolve a frase o professor está a ensinar. Deve ser criado também um construtor para cada subclasse, que passe o parâmetro nome para o construtor da classe pessoa. No final, devem criar então um programa em consola para instanciar os objetos referidos acima e escrever na consola o output dos métodos de cada objeto. Portanto, o que é que nós vamos começar por fazer? Já vimos que precisamos de criar três classes: a classe pessoa, a classe aluno e a classe professor. Vamos criar, neste caso, primeiro a classe pessoa, porque será então a base deste exercício. Portanto, eu vou criar uma nova classe, a que vou chamar pessoa, e vamos tornar esta classe pública. Eu vou só colar aqui o enunciado só para termos sempre referência àquilo que estamos a fazer. Vimos então que a pessoa tem que ter então uma propriedade nome do tipo string e um apelido do tipo string. Portanto, vamos criar uma propriedade string que se chamará nome. Eu vou colocar o set como private e vou criar uma outra propriedade também, o tipo string, para o apelido, que terá também um private set. Ok, então já temos aqui a nossa classe com propriedades. Depois temos então um construtor que receba o nome como parâmetro. Vamos criar aqui um construtor. Vamos receber o nome e o apelido. Nome e string apelido. Depois, dentro do construtor, vamos então fazer com que o valor que recebemos aqui neste parâmetro seja então assignado a esta propriedade nome e o que recebemos aqui como parâmetro de apelido seja então assignado ao apelido. Fazemos isso através de o set do nome, não é? Nome será igual ao que nós recebemos no construtor, assim como apelido será igual ao apelido que recebemos no construtor. Portanto, temos já esta segunda parte resolvida. Depois, reescrever o método toString devolvendo o nome e o apelido. Portanto, aqui nós vamos colocar em prática o quarto pilar da programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. Portanto, a possibilidade de nós reescrevermos um determinado método com um comportamento diferente daquele que herdamos inicialmente. Para isso, nós vamos então chamar aqui um método público, não é? Para podermos conseguir chamar esse método string. Será público. Será então um override, para nós conseguirmos sobrescrever o método toString, e escolhemos aqui a opção toString ou escrevemos toString. Indicamos qual é que será o tipo que vamos devolver e aqui o nome do método que queremos fazer o override. Aquilo que nós vamos retornar é então o nome e o apelido. Portanto, vamos devolver aqui o nome e vamos devolver o apelido.
e temos a nossa classe pessoa com as propriedades que precisamos, um construtor e o override do método toString. E não precisamos de fazer mais nada. Agora, estas três partes estão feitas. Precisamos de criar então mais duas classes que herdem da classe pessoa, que serão chamadas aluno e professor. A classe aluno tem um método chamado estudar, que devolve a frase o aluno está a estudar. Portanto, vamos fazer primeiro esta parte. Eu acho que ainda tenho isto em clipboard. Portanto, eu vou criar uma nova classe em que vou chamar de aluno sem o pacote especial. Esta classe deve ser pública. Herda da classe pessoa. Vemos que já temos aqui um pequeno apontamento. Vou colocar o enunciado aqui na mesma, para termos sempre referência. E o que é que nós precisamos de implementar na classe aluno? O método chamado estudar, e também devemos criar um construtor para cada destas subclasses que passe o parâmetro nome para o construtor da classe pessoa. Portanto, vamos criar o construtor que receberá duas strings, o nome e o string apelido. Passa estes dois parâmetros para o construtor base, nome e apelido, portanto passa para o construtor que existe na classe pessoa e não faz mais nada aqui neste construtor. Depois, o que nós temos que fazer é então a criação de um método estudar que devolve esta seguinte frase. Portanto, para devolvermos aqui esta seguinte frase e termos um método chamado estudar, vamos dizer que é um método público, devolve uma string, não é? Chama-se estudar, não recebe parâmetros e a sua implementação é então return o aluno está a estudar. E devolve então esta frase. Portanto, no que toca à nossa classe aluno, já temos tudo o que precisamos para usar esta classe. Vamos fazer agora o mesmo para a classe professor. Portanto, vamos criar essa mesma classe. Chama-se professor. Vamos colocar aqui o enunciado. Vamos dizer que é uma classe pública. É uma classe que herda da classe pessoa. É uma classe que tem um construtor que recebe uma string nome e uma string apelido. Depois o que faz é passar estes valores para o construtor base. Para o base passamos o nome e o apelido. Não precisamos de fazer mais nada aqui neste construtor, porque este construtor de base já se encarrega de assignar à propriedade nome e à propriedade apelido os valores que recebe no construtor. O que precisamos é de um novo método público que devolve uma string que chama-se, neste caso, ensinar. Não tem nenhum parâmetro de entrada e a sua implementação passa por retornar a frase o professor está a ensinar. E desta forma temos as três classes que precisamos. Temos a classe pessoa, temos a classe aluno, aqui em cima, e temos a classe professor, aqui também. Vamos passar para o nosso program.cs e fazer o resto do exercício, não é? Portanto, existe aqui a necessidade de criar um programa em C# que peça ao utilizador 3 nomes de pessoas e os guarde num array de objetos do tipo pessoa, 2 pessoas do tipo aluno e uma pessoa do tipo professor. Portanto, vamos começar por esta parte.
Como é que nós vamos fazer isso? Vamos declarar um array de pessoas. Vamos chamar pessoas. Será equals new pessoa. E podemos fazer new pessoa array com 3 posições. Significa que irá receber 3 registros. Não é? Vamos criar aqui espaços em memória para o nome. Vou dizer então string.empty. Isto servirá para nós recebermos do utilizador valores. Não é? String.empty. E vamos começar a perguntar ao utilizador nomes e apelidos. Portanto, vou fazer aqui um console.writeLine para dizer insira o nome do aluno. Um pequeno exemplo. Recebemos então que o nome será igual então a um console.readline para recebermos o input do utilizador. Okay. Depois disto vamos receber o apelido, portanto vamos pedir primeiro writeLine em que indicamos insira o apelido do aluno e deixamos aqui aluno aqui minúsculo. Portanto, aqui será para o apelido a mesma mecânica, um console.line. Temos aqui uns warnings apenas porque não temos isto como nullable, mas bem não é problemático. Para este efeito serve este tipo de dados sem o null. O que é que nós vamos precisar a seguir? Vamos precisar de criar um novo objeto do tipo aluno, não é? E incluir esse objeto aqui no array. Não é? Portanto, o que nós vamos dizer é que pessoas no índice 0 é? será igual a new aluno, em que passamos o nome e o apelido. E desta forma estamos a criar um novo objeto e a assignar aqui ao pessoas 0. Vamos fazer agora exatamente a mesma coisa para o segundo aluno e vamos a seguir dizer que pessoas 1 é igual a new aluno, em que passamos então o nome e o apelido. Reparem que eu estou a utilizar as mesmas variáveis para o nome e para o apelido. Utilizo da mesma, em vez de estarmos a criar novas, utilizamos aqui as mesmas. Depois preciso exatamente da mesma mecânica, mas vamos utilizar aqui para o professor o apelido do professor. Aqui um do e aqui também. Neste caso, vamos então a pessoas do índice 2 e vamos dizer que será um new professor, em que passamos o nome e o apelido. Temos aqui um mecanismo de criar 3 objetos e guardá-los dentro do array. Poderíamos criar de outra forma, mas também podemos fazer um workflow direto. Depois, o que nós precisamos de fazer? Instanciar os objetos referidos e escrever na consola o output dos métodos de cada objeto. Portanto, eu agora tenho uma collection, não é? Esta collection que está aqui de pessoas, e eu quero percorrer todos os elementos dessa collection e chamar o método correspondente a esse objeto. No caso do aluno é
o aluno está a estudar, no caso do professor, é o professor está a ensinar. Como é que nós podemos fazer isso? Percorrer uma collection podemos fazer através do for each. Vamos chamar aqui pessoa em vez de var, pessoa in pessoas. Portanto, por cada pessoa nas pessoas, vamos fazer alguma coisa. E vamos fazer o quê? Vamos verificar qual é que é o tipo qual é o tipo de dados daquele objeto. Porque pode ser um aluno e pode ser um professor. Vamos ver o aluno. Se, neste caso, a pessoa, podemos utilizar aqui o is aluno, ou seja, se a pessoa for um aluno, e vamos passar a seguir um apontador para esse mesmo aluno, esse mesmo objeto. Se isto for verdade, nós podemos chegar aqui e dizer aluno não, console.writeLine console.writeLine e podemos então fazer o que? Aluno.estudar. No caso de ser um professor, aquilo que nós vamos fazer é, se a pessoa for um professor, e passamos um novo apontador para o professor, vamos fazer um console writeLine de professor.ensinar. Reparem que nós utilizamos aqui o apontador professor. E porquê? Porque se eu usar aqui o pessoa, eu só vou ter acesso aos métodos e propriedades da classe pessoa. Portanto, eu preciso de criar aqui um apontador para poder olhar para este objeto pessoa como se fosse então um objeto do tipo professor e ter acesso a este método ensinar. E podemos agora testar este programa. Vamos então inserir o nome do aluno. Vamos pôr Miguel, o apelido pode ser Pires, o outro nome do aluno pode ser Maria Seca e o professor Carlos Ribeiro. Temos então a chamada de dois métodos de estudar. Reparem, nós primeiro guardamos aqui este aluno no 0, ou seja, o Miguel Pires. A seguir guardamos este segundo aluno, que é então a Maria Fonseca, e no terceiro ponto nós guardamos então um objeto do tipo professor, que é o Carlos Ribeiro. Portanto, o aluno está a estudar, o aluno está a estudar e o professor está a ensinar. E assim podemos percorrer todos os métodos destes objetos. E desta forma podemos então solucionar este segundo exercício. Ora bem, vamos então fazer a nossa correção da tarefa assíncrona de C#, nomeadamente aqui a primeira parte para a criação de uma classe de um veículo. Portanto, nós temos aqui este enunciado, em que um veículo motorizado é caracterizado pela sua matrícula, quilometragem total em quilómetros, o número total de litros do seu depósito, a capacidade, e o número de litros contido em tal depósito, com a reserva já incluída, que corresponde a 10 litros. Sabe também o seu consumo médio aos 100 km, que raramente varia, e o veículo possui ainda um contador de viagens realizadas. Portanto, estas são as características de um objeto da nossa, desta classe que vamos criar. Entretanto, temos que implementar aqui alguns métodos que permitam obter os seguintes resultados. Determinar quantos quilómetros é possível percorrer com o combustível que está no depósito, registar uma viagem de K quilómetros e atualizar os dados do veículo, determinar se o veículo já entrou na reserva,
Dado um valor médio de custo por litro, calcular o valor total gasto em combustível. Dado um valor médio de custo por litro, calcular o custo médio por quilómetro. E ainda fazermos o, o abastecimento, não é, de combustível com L litros ou o máximo possível inferior a L sem transbordar. Portanto, não é possível termos uma quantidade de combustível que seja superior à capacidade do tanque do veículo. Portanto, como é que nós podemos então resolver este exercício? Bem, aqui estamos no nosso programa.cs, vamos precisar de criar uma nova classe para... vamos fazer com o carro, vamos fazer com o veículo. Portanto, eu vou também copiar este enunciado aqui para a nossa nova classe, que será então esta veículo, só para termos aqui uma referência do que precisamos de fazer. Vamos colocar a nossa classe como pública, para poder ser acedida através do nosso program.cs. Depois, o que nós vamos fazer é pensar primeiro quais serão então as características que precisamos para o nosso veículo. Vemos então que existe a necessidade de uma matrícula. Vamos ter aqui uma matrícula, será uma string, e vamos chamar matrícula. Para já vamos deixar o get e o set públicos, não é? Mas já vamos abordar também esta parte. Depois, a quilometragem total em quilómetros, eu vou dizer que será um valor double, ou seja, permite ter aqui uma quilometragem com casas decimais, não é? Quilometragem total. Depois temos também o número total de litros do seu depósito, portanto é a capacidade que aquele carro tem de colocar um combustível, não é? Portanto pode ter um tanque de 45 litros, 50 litros, 60 litros, portanto não é necessariamente o combustível que existe dentro do veículo, é só mesmo o tamanho do depósito de combustível. Neste caso, vamos colocar esta informação como um inteiro, não é? Porque será um valor sempre inteiro. Não, dificilmente teríamos aqui um carro com uma capacidade de 40 litros e meio ou algo do género. Vamos então simplificar e colocarmos valores inteiros, em que vamos dizer então capacidade de combustível. Depois vamos ter o combustível que o carro tem propriamente dito. Aqui sim já faz sentido ser um valor decimal, porque eu posso só colocar meio litro de combustível, ou mesmo quando precisar de registrar viagens, atualizar o combustível existente no carro de uma forma, pronto, com recurso a casas decimais. Portanto, eu vou indicar aqui que será então combustível no depósito, e a seguir precisamos de também saber qual é que é o seu consumo médio aos 100. Portanto, vamos criar também aqui um double para registar o consumo. Consumo pode ser de consumo de 100 km e aqui o 100 também. Depois precisamos também de saber se um carro está na reserva ou não. Tanto que nós, mais aqui à frente, temos um método que precisamos determinar se o veículo já entrou na reserva ou não. Eu posso criar aqui uma propriedade booleana chamada reserva. Ou seja, isto corresponde praticamente à luz que se vê no painel de instrumentos do carro, quando o carro está, por exemplo, na reserva, acende uma luz. Isto será o equivalente a essa luz, ou está acesa ou está apagada, conforme se o carro está na reserva ou não está na reserva, respectivamente.
Portanto, precisamos ainda de um contador de viagens realizado. Também será um inteiro, porque não vamos fazer meia viagem, não é? Vamos fazer uma viagem completa. Contador de viagens. E desta forma temos todas as nossas propriedades modeladas, não é? Portanto, conseguimos ter uma matrícula, temos a quilometragem total do carro, o número total de litros no seu depósito, ou seja, a capacidade, o número de litros que existe efetivamente de combustível, a reserva também, se estamos na reserva ou não. Sabe-se também o seu consumo médio aos 100, que também já temos, e o contador de viagens. Portanto, antes de passarmos para estes métodos, aquilo que vamos fazer é essencialmente perceber se estas propriedades devem ser acedidas externamente ou não. Então vamos olhar para isto. A matrícula é algo que deve ser definido na criação do veículo, não é? Atribui-se uma matrícula e não deve ser possível aceder, não, modificar externamente. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é colocar como um private set, de modo a que a matrícula só pode ser mudada dentro da classe veículo. Depois, a quilometragem total também não há necessidade de ser alterada externamente. Portanto, a quilometragem total vai incrementando e a classe é que tem essa responsabilidade de incrementar essa quilometragem total. Não podemos permitir que alguém altere isto. Portanto, será também um private set. A capacidade de combustível, idem, é um valor aqui de leitura. Portanto, não vamos também deixar que seja alterado externamente. O combustível no depósito, nós também não vamos querer que seja acedido, não, modificado externamente. Contudo, nós vamos precisar de colocar aqui alguma lógica, porque não faz sentido que um combustível no depósito possa ser um valor negativo, nem faz sentido que nós, ao atribuirmos um novo valor a este combustível, consigamos ter um valor superior àquilo que é a capacidade de combustível. Ou seja, nós não podemos ter 50 litros de combustível dentro de um tanque de combustível de 45 litros. Portanto, temos que salvaguardar essa questão. Como é que nós vamos fazer então isso? Temos que criar aqui alguma lógica associada ao combustível no depósito e vamos fazer com recurso a atributos. Portanto, vamos aqui criar um atributo, aqui um método get e aqui um método set para esse efeito. Portanto, precisamos é de criar um atributo privado. Vamos chamar então e vamos chamar então combustível no depósito. E este atributo será onde nós vamos validar a lógica associada a este combustível. Portanto, quando queremos fazer a leitura do combustível no depósito através da propriedade, nós vamos devolver então o combustível no depósito. Quando queremos modificar, já vamos não só fazer com private, para não poder ser feito externamente, mas também assegurarmos que não é possível criar aqui um cenário irrealista. Portanto, o que vamos fazer é fazer uma verificação. Quando recebermos um valor aqui no set, vamos verificar se esse valor é superior a 0. Portanto, e no caso de ser superior a 0, é um valor válido até ver. Se for então superior a 0 e cumulativamente for um valor inferior ou igual à capacidade de combustível, ou seja, se é um valor válido e também dentro daquilo que existe
como cenário possível para a capacidade do combustível, o que nós vamos fazer é dizer que o combustível no depósito vai ser igual ao valor que recebemos. Contudo, precisamos de perceber o que acontece caso isto não seja verdade. Portanto, se isto não for verdade, um else if. Se isto não for verdade, e apesar de não ser isto verdade, colocarmos aqui uma condição também para ser verificada, ou seja, se o valor for superior à capacidade do combustível, imaginem que nós temos um tanque com 45 litros e vamos colocar lá 50. Não podemos deixar transbordar, portanto, o que nós vamos dizer é que o combustível no depósito vai ser igual à capacidade máxima de combustível. Se enviarmos para aqui um valor negativo ou algo desse género, não é? Porque é o cenário que não está coberto, simplesmente não acontece nada, não é modificado o valor de combustível no depósito. E pronto, e temos aqui já a nossa lógica associada ao combustível no depósito. Depois, o consumo aos 100 km, também é algo que não deve ser mudado externamente. A reserva, idem, também não faz sentido ser modificado. Nós não vamos dizer que o carro está na reserva ou não. Isso, a própria classe é que tem essa responsabilidade, assim como o contador de viagem. Pronto, e desta forma temos as nossas propriedades. Temos aqui um atributo também necessário para aplicarmos esta camada lógica. Vamos passar para os métodos que precisamos para esta classe. Vamos começar pelo método principal, que vai permitir então criar um objeto que será o seu construtor. Como sabemos, os construtores devem ser públicos, devem ter o nome da classe e indicar quais são os parâmetros que devem ser fornecidos. Vamos dizer que é necessário fornecer a matrícula, é necessário também fornecer a capacidade do depósito. Aliás, nós temos como capacidade de combustível. Vou colocar aqui o mesmo nome para ver aqui um match de 1 para 1. Não é necessário, mas simplifica. Depois, o consumo de combustível. Consumo aos 100 km. Portanto, isto são valores que quem está a criar o objeto deve fornecer de modo a que o veículo seja criado com estas características. Todas as outras não fazem sentido verificar ou modificar, não é? Portanto, não vamos querer que seja possível imediatamente um contador de viagens ser atualizado ou a quilometragem total. Se houver essa necessidade e quisermos realmente oferecer essa funcionalidade, podemos criar um construtor adicional. Mas vamos criar aqui veículos com 0 km e 0 combustível, ou seja, só mesmo todas as informações que precisamos e que sejam assim constantes, como a matrícula, a capacidade do combustível e o consumo. Todas as outras vão variando. Depois, o que é que nós vamos então necessitar de fazer? Atribuir às propriedades os valores que recebemos aqui nestes argumentos. Portanto, matrícula igual a matrícula que recebemos, a capacidade do combustível é igual à capacidade do combustível que recebermos e o consumo aos 100 km é igual ao consumo 100 km que recebemos. Portanto, este é o nosso primeiro método, o método construtor. Vamos então passar para os próximos. O que é que nós precisamos? Determinar quantos quilómetros é possível percorrer com o combustível que está no depósito. Portanto, nós queremos aqui um método que nos devolva a autonomia do veículo. Portanto, precisamos de um método que seja público,
para ser possível chamar externamente. Queremos devolver um double, pode ser possível nós conseguimos fazer 20,5 km, ou pronto, valores decimais. Não queremos receber nenhum parâmetro e vamos chamar, verificar autonomia. E o verificar a autonomia vai ter que fazer o quê? Vai ter que retornar quantos quilómetros é que nós conseguimos fazer. Nós podemos fazer isso através de uma regra de 3 simples, em que nós vamos dizer que o combustível no depósito, vezes 100 a dividir por consumo de 100 km. É esta a fórmula que vocês podem utilizar. Se quiserem utilizar a regra 3 simples, essencialmente aquilo que nós estamos a dizer é que se com consumo, imaginem 6,5 consumo de litros aos 100, nós conseguimos fazer 100 km, aquilo que nós vamos conseguir fazer com, neste caso, o combustível que temos no depósito, imaginem que são então os 45 litros, conseguimos fazer X km. Portanto, aquilo que nós temos é 45 vezes 100 km a dividir por 6,5, que será o consumo de combustível. É exatamente o que temos aqui. Vamos apagar isto, apenas para fazer aqui umas notas. Então já temos o range de autonomia que precisamos para este veículo. Portanto, o primeiro está feito. Vamos então registar uma viagem de K km e atualizar os dados do veículo. Portanto, como é que nós vamos fazer isto? Queremos um método que seja público. Eu vou devolver um booleano só para percebermos se a viagem foi feita com sucesso ou não. Registar viagem. E quero receber um double de quilómetros. Portanto, eu preciso de saber quantos quilómetros é que tenho que percorrer para conseguir então registar esta viagem. Se a viagem for feita com sucesso, eu devolvo um true. Se a viagem não for feita com sucesso, eu devolvo um false. Ok? O que é que eu preciso de saber? Eu preciso inicialmente de garantir que os quilómetros são superiores a 0 para conseguir fazer uma viagem. Não vamos fazer uma viagem de quilómetros negativos. E adicionalmente, eu preciso de saber se o combustível que está no veículo é suficiente para percorrer estes quilómetros, esta distância. Portanto, o que eu vou fazer é chamar o método no index_range, é verificar a autonomia, e se o valor que é obtido por este método for superior ou igual aos quilómetros que queremos efetuar, ou seja, se quando eu chamo este método é devolvido então um valor que é superior aos quilómetros que eu quero fazer, se tem autonomia suficiente, eu vou então fazer a viagem. Caso contrário, já não vou poder fazer essa viagem porque não tenho autonomia suficiente, não tenho combustível suficiente para realizar aquela viagem. Dado que estamos aqui a verificar o cenário positivo, vamos então atualizar os dados do veículo, não é? E vamos dizer que a quilometragem total vai então ser incrementada com os quilómetros que estamos a receber, não é? Vamos incrementar o contador de viagens numa unidade, portanto passa de 0 para 1. Vamos ter que atualizar o combustível que foi gasto ou não. E depois vamos ter que adicionar aqui um método mais à frente também. Mas como é que eu posso calcular isso? Posso então fazer aqui uma variável, double, e posso ser consumo de combustível, ou combustível consumido, melhor. Combustível consumido vai ser igual, então, mais uma vez, à distância
Aqui temos quilómetros. Portanto, quilómetros vezes o consumo aos 100 km a dividir por 100. Mais uma vez, uma regra de 3 simples que podemos então obter para este valor. Depois eu tenho que efetivamente atualizar a propriedade que contém o combustível que aquele veículo tinha, não é? Temos que atualizar, ou seja, eu já calculei quanto combustível vai ser gasto nesta viagem, agora tenho que atualizar a propriedade que detém esse valor, porque senão, na prática, nunca estamos a gastar combustível no objeto, o objeto nunca fica com essa propriedade atualizada. Portanto, o que eu vou dizer é que o combustível no depósito vai ser menos igual ao combustível consumido. E temos isto atualizado. Depois vamos ter que colocar também a verificação da reserva, mas já lá vamos. Vamos retornar então um true, dizer que a viagem foi feita com sucesso. Caso contrário, retornamos um false. Okay. Depois, o que é que eu preciso mais? Determinar então se o veículo já entrou na reserva. Também é muito simples, é um método público, vai devolver então um booleano. Posso chamar de está na reserva ou is reserva, se calhar. Is reserva. Normalmente utilizamos sempre esta notação do is qualquer coisa para percebermos que vai devolver um booleano. O que é que eu preciso receber como parâmetro? Nada. Aquilo que eu vou fazer é uma verificação se o combustível que está no depósito é superior ou igual. Até posso fazer logo inferior ou igual a 10. Sabemos que a reserva são de 10 litros. Isto aqui. No caso de isto ser verdade, nós vamos dizer então que a reserva do veículo é igual a true e retornamos também um true. Depois, caso contrário, vamos dizer que a reserva é igual a false e retornamos um false. Portanto, eu quando chamo is reserva, eu estou já a fazer duas coisas. Estou a garantir que esta propriedade está sempre atualizada, da mesma forma que eu também devolvo logo essa informação. Portanto, é importante esta atualização para nós, quando gastarmos o combustível, por exemplo, no registro de viagem, sabermos se o carro vai entrar na reserva ou não. Então devemos correr o is reserva. Isto vai garantir que devolve um booleano, que eu não vou precisar dele aqui, mas atualiza o valor da variável também, da propriedade. O mesmo deve acontecer aqui no construtor, que é para quando eu criar um objeto, ele vem com 0 litros de combustível e já vem com a luz de reserva acesa. Depois, o que é que nós precisamos também de fazer? Nós precisamos que, dado um valor médio de custo por litro, calcular o valor total gasto em combustível. Portanto, vamos fazer isso. O que é que nós vamos devolver? Vamos querer devolver o valor gasto. Portanto, se vamos devolver um valor monetário, vamos devolver um décimo. Eu vou chamar isto obter valor gasto combustível. Tal como o enunciado nos indica, nós precisamos então de ter aqui um valor médio de custo por litro. Portanto, é um parâmetro que eu tenho que receber. Então, eu vou dizer decimal custo por litro. E o que eu vou fazer é então retornar mais uma vez um cálculo matemático em que, e tenho que fazer um caso também para isto, em que eu vou dividir o consumo por 100 km, vou dividir o consumo por 100 e multiplicar isto por preço por litro. Portanto, litros
Isto vai permitir eu saber quanto é que eu gasto a fazer 1 km. Ok? E depois multiplico isto pela quantidade de quilómetros que eu tenho no meu veículo. Portanto, quilometragem. E precisamos também que a quilometragem seja um decimal. Devolvo este valor. Depois vamos ter um método muito semelhante a este, mas será para, dado um custo médio por litro, calcular o custo médio por quilómetro. Essencialmente é o que eu estou a fazer nesta primeira parte. Depois eu aqui só estou realmente a multiplicar pelos quilómetros totais do veículo. Se quisessem fazer aqui este método e passar também os quilómetros, ou seja, passar, ok, eu vou fazer 100 km e 1 litro custa 1,70€. Portanto, quando é que isto me vai custar? Também poderia ser feito dessa forma. De qualquer maneira, eu fiz logo as contas para os quilómetros totais que o veículo já tem. O que vamos então fazer é um método que nos devolva o custo por quilómetro, que será esta parte aqui. Portanto, será um método público, devolve então um decimal, obter valor ou custo por quilómetro. Eu por acaso aqui fiz quilómetros com capa, mas um decimal, custo litro e retorno então aquela parte da função. Exatamente a mesma coisa. Depois, isto também já está feito, vamos então meter L litros de combustível ou o máximo possível a L sem transbordar. Portanto, o que é que eu preciso de fazer? Mais uma vez, um método público que eu não vou retornar nada, não faz sentido se calhar retornar nada, e vou reabastecer. O que é que eu preciso? Preciso de saber então quantos litros de combustível é que são para reabastecer e como é que eu vou fazer isto. Vou dizer que o combustível no depósito mais igual a litros que estou a receber. E quero também verificar se fica na reserva ou não. Porque é que eu não faço grande verificação se é maior do que a capacidade que nós temos? Porque aqui eu já tenho essa lógica montada. Eu não necessito de repetir esse código porque sempre que eu fizer um set vai correr este pedaço de código, vai de certa forma encarregar dessa verificação. Isto é importante porque se eu tiver mais do que um método que faça set a esta propriedade, eu garanto que o comportamento será uniforme para todas os métodos que necessitem de fazer um set a esta propriedade de combustível no depósito. No máximo, eu poderia verificar se isto é um valor superior a 0 ou não e devolver um true or false no caso de esse valor ser ou não um valor válido. Caso contrário, não há grande necessidade. Mas como eu fiz aqui com o void, não há essa necessidade. Portanto, assim temos todos os nossos métodos implementados. Okay? Portanto, agora poderíamos chegar ao nosso program.cs e instanciarmos um veículo, chamar isto de veículo. Isto é apenas para nós testarmos a classe. Eu tenho que passar aqui uma matrícula. Tenho que passar a capacidade do combustível e o consumo aos 100 km. Portanto, aqui temos o veículo distanciado. E agora vamos experimentar só os métodos necessários para perceber se isto funciona ou não. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um console writeline de modo a conseguir obter os dados, o estado do veículo. Ok, se calhar até deveria criar um método aqui
volta-se uma string. Isto, pronto, é só para simplificar o teste à classe, não era necessário fazerem isto, mas vou fazer só para tornar isto mais fácil. Ora, obter estado, e o obter estado vai-me devolver então uma string, return, e o que é que eu preciso? Eu preciso então de fazer a verificação de todos as propriedades. Vou dizer então aqui a matrícula. A matrícula será então isto, matrícula. Depois vamos fazer aqui um contra-n para termos os próximos. Vamos ter aqui então quilometragem total. E quilometragem total será então a quilometragem total aqui. Quilometragem total. Depois vamos fazer mais um contra-n. Isto serve para fazermos os parágrafos. Se calhar eu até vou fazer aqui uma outra coisa, que é diminuir tudo isto, a ver se eu consigo ver. Não. Então vamos fazer outra coisa. Vamos cortar isto e deixar logo aqui, só para eu conseguir ler as propriedades todas de uma vez, depois podemos voltar a colocar onde estava. Portanto, quilometragem total, depois eu preciso então da capacidade de combustível. A capacidade de combustível será então a capacidade de combustível contra barra N e combustível no depósito. Vamos então agora dizer combustível no depósito. Eu vou fazer aqui uma outra coisa que é um parágrafo. Isto vai correr tudo na mesma igual, é só para conseguir que seja mais legível. Vamos então agora ao consumo por 100 km. E o consumo por 100 km será... Já agora eu tenho um contra-barra N aqui. Não, vou precisar. O consumo de 100 km vai ser então consumo de 100 km. Vamos ter aqui um contra-barra N, reserva. E a reserva será então aqui a reserva. E o contador de viagens. Contador de viagens. E o contador de viagens. Acesso ao contador de viagens aqui. Portanto, eu vou tirar este método daqui e colocar onde ele estava. Então, isto serve então só para termos o estado do veículo. Poderíamos também fazer um override do toString, mas não é este program.cs, é este. Portanto, console writeline, veículo.obter estado. E isto vai então, se eu correr este programa, vai-me mostrar o estado do veículo. Portanto, passamos para aqui e vemos aqui o estado do veículo a acontecer. O que é que nós vamos então fazer? Testar os restantes métodos. Não é? Portanto, nós vamos fazer aqui um console writeline para indicar qual é que é a autonomia. E a autonomia vai ser então obtida através do acesso ao objeto e obter autonomia. Vamos testar este. Vemos então que a autonomia é 0. Já agora deixem-me no estado fazer uma coisa que é 2 contra-barra N, só para termos aqui um espaçamento
entre aquilo que será impresso aqui e aquilo que nós precisamos à frente. Portanto, exato, assim. Depois, isto era só para não termos aqui um console write-line com muitas coisas. Depois, o que é que nós vamos ter mais? Registrar uma viagem de K km e atualizar os dados do veículo. Eu, para poder fazer essa viagem, vou ter que abastecer primeiro o veículo. Vocês veem que o veículo vem com 0 combustível no depósito. Portanto, vamos já testar esse método também. Veículo.abastecer. Temos esse método. Eu não deixei como... é reabastecer. Ok. Portanto, veículo.reabastecer. Vamos reabastecer com 45 km. 45 km não, 45 litros. E vocês vão ver que neste momento eu vou precisar de obter o estado outra vez. Vemos então que o combustível no depósito passa a ser 45, da mesma forma que se eu der aqui 500 litros, isto não consegue ter mais do que 45. Portanto, eu vou deixar aqui os 45. Portanto, temos também este método de abastecer o veículo com estado com sucesso. Vamos então registar viagem. Agora, vamos então ao veículo.registar viagem. Vamos registrar uma viagem de 300 km e mostrar o estado do veículo a seguir. Portanto, começamos com tudo a zeros. Temos 45 litros. Gastamos depois 300 km, fazemos 300 km. Gastamos aquilo correspondente em combustível. Estamos com a reserva false. Reparem que a reserva aqui está a true. Depois de abastecermos fica false. E o contador de viagens também atualizado. Se eu quiser fazer uma viagem de 30 mil km, nós vamos ver que não é feita a viagem. A quilometragem total fica a 0. Portanto, o que é que, se nós quiséssemos mostrar alguma informação que não foi possível fazer a viagem ou algo do género, deveríamos receber aqui algo como var result ou bool result, de modo a depois olharmos para o resultado desta variável e perceber se a viagem foi feita com sucesso ou não. Nunca se faz console write-line nem nada parecido aqui na própria classe. Lembrem-se que as classes devem ser modulares, podem ser utilizados em projetos que não têm necessariamente acesso à classe console e devem ser separados do user interface o máximo possível. Portanto, estas classes nunca devem ter um console write-line para mostrar alguma informação que vocês querem passar ao utilizador. No máximo pode ter uma mensagem, podem ter uma mensagem de erro que vocês passam como um return, mas nunca ser esta classe responsável por tratar de user interface. Okay? Depois, já temos então o registar de viagem, verificar se o veículo já entrou na reserva ou não. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer através... Vamos por aqui uma viagem de 450 km e vamos obter o estado. E ainda não é suficiente, portanto, se calhar vamos pôr 550. Ok, agora sim. Portanto, vocês têm o carro, abastecem o carro, registram uma viagem de 550 km, o combustível no depósito passa a um valor inferior a 10 ou igual a 10 e a reserva passa a ter o valor true. Portanto, é possível fazer isso, ou também podem diretamente chegar e aceder à propriedade reserva e obter o resultado. Portanto, vamos ter aqui dois trues no que toca a reserva. Okay? Este true corresponde a esta linha 37
e este true à mesma propriedade. Depois, dado um valor médio de custo por litro, calcular o valor total gasto em combustível. Vamos então fazer esta parte. Vamos deixar aqui as viagens registadas, o abastecer. Vamos então depois aceder ao objeto, veículo, ponto, valor gasto em combustível. E vamos dizer que o combustível custa 1,70€ e isto é um decimal. Portanto, vamos fazer aqui com um M, não é? Com um P. E isto vai nos dizer quanto é que nós gastamos em combustível. Gastamos 60,77€. Depois, vamos então também testar o outro método. Será então also right line, veículo, ponto. E nós temos obter custo por quilómetro e será então o 1,70 na mesma. E precisamos mais um parênteses aqui. E indica-nos que por quilómetro custa 11 cêntimos a fazer. Ok? Portanto, nós aqui unicamente fazemos é obter o custo por quilómetro vezes os quilómetros totais. E desta forma podemos então fazer resposta ou dar resposta a todos estes pontos que temos no nosso enunciado. É uma das possíveis soluções para este problema do veículo.